Olha, nessa semana o Congresso Nacional precisa aprovar o orçamento e também o fundo eleitoral que pode chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais para o ano de 2020. O relator do orçamento, deputado Domingos Neto, até deu sinais de que pode recuar, propor um valor menor, pouco menos de 2 bilhões e 500 milhões. Mesmo assim, o partido Rede Sustentabilidade deve apresentar um destaque para tentar barrar esses valores bilionários de dinheiro público para financiar as eleições. E gentilmente nos atendendo está conosco o senador pela Rede do Amapá, Randolfo Rodrigues. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, a honra é minha, a satisfação é minha falar com todos os ouvintes da Jovem Pan e falar com vocês. Ô senador, existe tempo hábil para tentar barrar essa excrescência? Isso é dinheiro público, né, senador? É absurdo, excrescência é a melhor definição que foi dada por você. Amanhã é o momento de ser barrado, porque, veja, foi aprovado na comissão mista de orçamento e amanhã vai ser votado o orçamento. Nós iremos apresentar um destaque a esse tema. Veja que o que está sendo proposto e foi aprovado na comissão mista é uma ampliação do fundo para 3,8 bilhões de reais. Não se justifica a ampliação de 1 centavo dos recursos do fundo eleitoral. O que nós precisamos no Brasil é baratear as eleições e não encarecê-las mais. Este reajuste de 3,8 bilhões de reais só favorece duas coisas. Primeiro, a utilização absurda e indevida de recursos públicos, retirando dinheiro da educação, da saúde, de áreas vitais que tiveram cortes no decorrer deste ano. Segundo, só interessa aos grandes partidos políticos e às grandes oligarquias partidárias, porque são elas que vão receber os recursos e distribuir para os seus candidatos, sem contribuir em nada na renovação do sistema partidário eleitoral no Brasil. Então, é uma atitude de benefício de oligarquias partidárias e é uma iniciativa que retira dinheiro que é fundamental para a cidadania brasileira. Senador, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Como é que fica a postura do Rodrigo, presidente? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Como fica a postura do presidente Bolsonaro nisso? Se vocês não conseguirem vetar essa excrescência, que de fato é a melhor definição, como é que fica a postura do Bolsonaro? Ele pode vetar? O presidente vetaria? O que o senhor enxerga de possibilidades aí? Ele pode vetar e eu espero que vete, caso amanhã o Congresso aprove. Aliás, há uma tendência amanhã pela aprovação por parte do Congresso. Os partidos que estão se mobilizando contrário ao fundo não constituem maioria, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se caso for aprovado, eu repito, a nossa posição é contra o reajuste de 1 centavo sequer. Nós queremos, o que deve ocorrer em relação ao fundo para financiar as eleições do ano que vem, deve ser o congelamento dos valores da última eleição, visto que não há tempo hábil para pensar em outra forma de financiamento de campanha. Então, o mínimo é congelamento dos valores da última eleição. Caso essa proposta não passe, o que eu espero do presidente da República é o veto, e nós iremos sustentar o veto depois, antes do início do ano, logo no início do próximo ano. Senador, qual o procedimento para evitar isso? Existe como recorrer às instâncias da Justiça? Em tese não, porque é o seguinte, eu não vejo inconstitucionalidade nem descumprimento. O meu partido, a Rede de Sustentabilidade, tem sempre recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Numa primeira análise, eu não vejo como recorrer dessa matéria, porque é da competência do Congresso Nacional legislar sobre o orçamento e, inclusive, definir a distribuição dos recursos orçamentários. Podemos pensar, inclusive, em ações de primeira instância, tipo a ação popular ou alguma ação que seja possível ser movida, mas eu não vejo como resolver isso do ponto de vista judicial. A forma de resolver são os congressistas. É um tema que passa pelos parlamentares. Portanto, o que eu recomendo, solicito a todos, é que de hoje para amanhã pressione seu congressista a não votar favoravelmente ao reajuste do fundo eleitoral para o ano que vem. E se por acaso seja aprovado,
pressione o presidente da República a vetar, para que o Congresso, logo no reinício do ano legislativo, possa manter o veto. Ô, senador, quem acompanha a política há muito tempo sabe que com questões eleitorais e principalmente questões políticas, é difícil que os parlamentares legislem contra eles mesmos. Por isso que a reforma política nunca sai, ou se sai, sai de forma remendada. E essa questão do fundo eleitoral também. Isso é dinheiro para os parlamentares e dinheiro público para os parlamentares. Uma mudança de cultura é o suficiente para que isso se altere ou no Brasil isso jamais vai mudar? Vai mudar conforme for a participação e a pressão da sociedade. Veja, eu acrescento a análise que você faz. Quando fazem mudança, foi igual a que tentaram fazer neste ano, que, na verdade, deturpava ainda mais o sistema político eleitoral e retrocedia em avanços. A lei da ficha limpa é um avanço que tentavam modificar o horário, as propagandas político-partidárias, que foram retiradas anteriormente, que havia sido um avanço, tentaram retornar este ano. Ainda bem que esses dispositivos nós conseguimos manter, inclusive, o veto da presidência da República. A gente consegue mudar as regras do jogo partidário e político conforme nós tivermos a participação da sociedade e a pressão da sociedade em relação ao parlamento. É só desta forma que eu acredito em mudanças das regras em prol da sociedade. Constantino. Senador, só para ser o advogado do diabo aqui, para pegar algumas críticas que algumas pessoas fazem. O STF vetou financiamento de empresas. Se faltar recurso para a campanha, não há um risco de eleições de celebridades, porque eles têm uma vantagem muito maior por serem conhecidos ou nacionalmente conhecidos em relação àquele ali que é mais local e é político, discreto da sua região. Quer dizer, como é que o senhor vê esse risco de termos cada vez mais dessas figuras, celebridades de redes sociais tomando conta da política no Brasil? É um risco real, Constantino. Eu acho que nós falamos ainda há pouco sobre mudança de cultura. Tem uma experiência que tem servido principalmente em democracias mais avançadas. Ocorreu, acho que o exemplo mais concreto é a eleição do Obama nos Estados Unidos em 2008, que é o financiamento individual de campanha. São as pessoas contribuírem financeiramente com as candidaturas. Eu acho que isso é um mecanismo que nós deveríamos incentivar na nossa legislação eleitoral. Aliás, nós deveríamos incentivar isso, inclusive, como ferramenta de financiamento. O outro mecanismo, Rodrigo, que considero central, é o seguinte: com o financiamento público de campanha adotado pelo STF e com o fim do financiamento privado, os partidos políticos não são mais somente uma entidade de direito privado, são também uma entidade de direito público, visto que são financiados por recursos públicos. Logo, as regras de funcionamento dos partidos políticos deveriam ser mais transparentes e mais abertas à participação dos cidadãos e menos aos caciques partidários. É a atuação dos caciques que inibe a participação da sociedade e a renovação da política. Tem um projeto muito interessante do senador Anastasia, que eu fui relator, que estabelece um sistema de compliance partidário, de fiscalização e de abertura para o funcionamento dos partidos. Uma regra como essa, uma iniciativa como essa, necessitaria ser aprovado mais urgentemente pelo Congresso do que o aumento dos recursos do fundo eleitoral. Senador Randolfo Rodrigues, da Rede, mais uma vez. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço, um bom dia a todos.